tá bom? Então, ó, professor, dilatação. Ah, já caiu umas questões aí. Você aposta? Aposto não. Seguinte, ó. Para entender dilatação térmica, primeiro a gente vai entender dilatação de quê? De corpos sólidos, ok? Porque aí fica mais fácil depois a gente entender dilatação de gases e líquidos, ok? Ó, dilatação de sólido aqui, ó. O que rola? A gente primeiro tem que entender qual que é o modelo de partículas que compõem um corpo. Que quando você entende isso, fica mais fácil de compreender o porquê que um corpo dilata, ok? Então, ó, o modelo que a gente vai usar é o de quê? De massa mola, ok? Como se fosse várias partículas compondo um corpo e esse corpo tem as molinhas, ou seja, essas molas estão representando o quê? As ligações químicas, né? Enquanto que as bolinhas são o quê? São os átomos, tá? Então é o seguinte, ó, tem lá, se o corpo tiver temperatura, o que ele tem? Ele tem o quê? Energia térmica, que é a energia cinética das partículas se movimentando, se agitando lá, né? Se eu aumentar essa agitação, o que acontece? Aumentar a agitação, as partículas precisam de mais espaço para agitar. Elas vão o quê? Então, se elas precisam de mais espaço, elas vão fazer o quê? Dilatar. Então, ó, é isso que a gente chama de dilatação. É o quê? O aumento, a variação do tamanho do corpo, ok? Sendo que um corpo pode dilatar o quê? Em 3 dimensões. Aqui, ó. Ele pode dilatar na direção para cá, que a gente chama de x, por exemplo, para cá, que é o y, e para cima, que seria o z, ok? Então, ó, todo o corpo, como ele tem um volume, ele dilata o quê? Quando ele aumenta de temperatura, as partículas ficam mais agitadas precisam de mais espaços, ela aumenta de volume. Então ela dilata nas 3 dimensões. Só que estudar nas 3 dimensões é difícil. É, imagina que você for fazer física na faculdade. Sai fora, professor, saravá. Tem 4 dimensões. Filho do céu. Aí tem uma matéria que são 11 dimensões. Puta que pariu, velho. Eu não vou fazer isso aí, não. Ah, graças a Deus. Nossa, tô morrendo já na quântica lá, filho. Isso é louco. Nossa, 11 dimensões, meu Deus. Tá? Imagina, dilatar em 11 dimensões, né? A gente não trabalha com isso lá, não, tá? Mas, ó, dilatação, então, ó, acontece em 3 dimensões, tá? Só que para facilitar a nossa vida, nós não somos bobos, né? Nós vamos mexer o quê? Separar as dilatações, porque fica muito mais fácil de resolver alguns problemas. Por exemplo, quando você vai ver dilatação de trilhos, que a gente vai ver lá, tudo mais. É muito mais fácil você o quê? Considerar só uma dilatação linear, tá bom? Que é o quê? Em apenas one dimension. Nossa, uma dimensão, tá? Que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, olha só. Inglês é importante no Enem, professor? Demais a conta. Por quê? São 5 questões em inglês, tá? Só que ela altera muito a sua TRI. Então a primeira prova que você tinha que fazer de linguagem é inglês, tá? É questão fácil. Por isso que eu tô falando aqui, ó. Por isso que eu dou 2 aulas, né, pra vocês, né? Inglês e física, filho. O Matheus fica puto? Fica. Problema dele, filho. Ai, é. Mas olha só. Ah, é que. Não, agora depois tem aula dele, não, né? É só na sexta, né? Ah, tá. Então tá bom. Mas, pô, também. Vamos então tretar aqui, ó. Tá? Mas olha só. Mentira. A gente é coleguinha. Amiguinho. Ó, dilatação linear. Então a gente vai considerar o quê? Só em uma dimensão. Ou seja, essa barra aqui ó, de metal que eu estou esquentando ela, o que vai acontecer com ela? Ela vai aumentar de tamanho. Só que a gente vai considerar só a direção o quê? No eixo X aqui, ó. Tá bom? Ah, professor, no eixo Y não importa, não. Não dilata, não. Dilata, só que não vai importar para a resolução do nosso problema, tá bom? E uma coisa que você tem que perceber aqui, ó. Dilatar, filho, quando a gente esquenta, né, não é aquele, nossa, que dilatação, filho. Que cabulosão essa dilatação, hein? Lógico que não. A dilatação, às vezes, ela é o quê? Imperceptível a olho nu, tá? Então, ó, mas, se você pegar, tipo assim, várias coisas dilatando, uma hora pode dar ruim, tá bom? Então, ó, dilatação linear, a gente tem a barra aqui que ela tem o volume, só que a gente vai considerar o quê? Que ela é o quê? Uma dimensão, ou seja, é que como cada aqui, ó, pontinho que eu tô colocando, vai representar o quê? A linha atômica, tá? Então é como se a espessura aqui, ó, dessa barra fosse o quê? Só de um átomo. Aí já é nanotecnologia que chama. Cabuloso. Já ouviu falar de grafeno? Grafeno é cabuloso. Nossa! A Federal tá produzindo esse negócio cabuloso em grafeno aí. Se eu fosse vocês, eu fazia física, hein? Nossa, física é top demais na Federal, filho. Eles foram capa da revista mais importante de ciências nesse mês. Cabuloso, tá? Então, olha só. Como é que funciona aqui ó, a dilatação? Primeiro, quais são os fatores que influenciam na dilatação, né?
A gente tem 3. O primeiro, olha só, como eu estou mexendo com dilatação linear, vai depender do número de partículas. Ué, como assim, professor? Por que do número de partículas? Imagina o seguinte, ó, que eu tenho um corpo formado por apenas 2 partículas e eu tenho um corpo agora formado por 3 partículas, sendo que a distância delas aqui, ó, é sempre d. Né? Então aqui, ó, também é d. E aqui também é d. Tá? Se eu aumentar a temperatura, o que acontece com esses caras? Eles vão o quê? Ficar mais agitados. Ficando mais agitados, o que acontece? Eles aumentam de tamanho. Então, ó, vamos supor o seguinte, ó, que quando eu tenho 2 partículas, ela vai manter a distância dela, que é d, né? Então, eu desenho um pouquinho maior, né? Mais o tanto que vai aumentar aqui, ó. Que eu vou chamar de x, por exemplo, aqui, tá bom? Então, ó, se são 2 partículas, aumenta de x. Quando tiver, por exemplo, 3 partículas, então aqui, ó, vai aumentar de quanto? Desse x desse cara aqui, né, ó. Paga, filho. X. E do outro cara também vai aumentar de x, ou seja, aumenta aqui, ó, x mais x, 2x. Se tivesse 4 partículas, 3x. Se fosse 5 partículas, 5x, e assim por diante. Ou seja, a dilatação linear ela é o quê? Proporcional ao número de partículas, ao tamanho da barra, ok? Então a gente pode relacionar o número de partículas ao quê? Ao tamanho L da barra, tá bom? Então, ó, a dilatação, que a gente chama de ΔL, que é o tanto que cresceu, né? Lembrando, ΔL é o que mesmo? Comprimento final menos comprimento inicial, né? Delta na física é sempre o quê? Final menos inicial. Então, esse delta é o quanto você ganhou lá de comprimento, né? Então, ó, o ΔL é diretamente proporcional ao comprimento da barra. Comprimento da o quê? Da barra, né? Então, aqueles professores que complete a frasezinha, né? Mitocôndrias. Que fica no citoplasma, né? Já viram esse videozinho do Parafernália? Engraçado, caralho. Ai, ai. Tá? Mas, ó. Então, o comprimento aqui, ó. Ele é o quê? A variação, né? A dilatação, né? Que a gente chama isso aqui, ó. Dilatação. Dilatation. Não, dilatação não sei como é que fala em inglês, não. Sei não. Depois eu procuro. Dilatação aqui, ó. Ela depende do quê? Do comprimento inicial da barra. Tá bom? Quanto maior a barra, então, ó. Maior vai ser o quê? A dilatação. Então, coisas mais grandes, né? Mais grandes. Pô, você sabia que lá em Portugal fala mais grande, velho? Não acreditei. Amigo meu morou lá, velho. Eles falam mais grande, velho. Que bizarro, meu Deus. Né? A barra maior, ela dilata mais. Então, o corpo que é maior, ele dilata mais. Por quê? Porque ele tem mais partículas. Tranquilo? Qual o outro fator que influencia, professor? Why? Temperature, né? Que a gente fala. Temperatura. Por quê? Uai, quanto maior a temperatura, maior a agitação. Mais agitação, cresce mais ainda. Ó. Então, ó, a temperatura também influencia o quê? Na dilatação. Quanto maior a temperatura, maior a dilatação. Professor, e se menor a temperatura? Menor a dilatação. Pode ter temperatura negativa? Pode, a gente, né? Na escala Celsius, por exemplo, existe temperatura negativa, né? Então a gente pode ter o quê? Em vez de dilatar, de aumentar, ele pode o quê? Contrair. Interessante. E tem o último fator aqui, ó, que depende do material. Porque vai depender do quê? Da força química aqui, né? Da ligação, da força da ligação química. Que é o que a gente chama de quê? De coeficiente de dilatação. Que a gente chama de alfa, né? Isso aqui, ó, letrinha grega, alfa, tá? Esse coeficiente de dilatação tem a ver com o que, então? Com o tipo de ligação química que está acontecendo lá, tá? Toma cuidado, você não pode falar simplesmente que, então se for cobre, porque a gente pode criar, né, misturas de metais, né? Pode ter uma liga metálica de cobre e alumínio, por exemplo, tá? Então, isso tudo influencia. Então, ó, aqui, na verdade, eu vou colocar variação de temperatura, tá? Então, tem uma formulinha para a gente calcular o quê? O quanto que vai variar de dilatação. Como é que calcula mesmo? ΔL é igual, ó, depende do quê? Comprimento inicial. Quanto maior o tamanho da barra, maior a dilatação. Do alfa, que é o coef, né?
E o que? Da variação da temperatura. Ó, essa é a formulinha que você tem que saber aqui, ó. Para calcular o quê? Dilatações aí, tá? Delta L igual a L0, alfa, delta T. Fala mentalmente para lembrar do negócio aí, tá bom? Então, ó, dilatação linear, né? Tem dilatação de 2 dimensões, tem dilatação de 3 dimensões. Por enquanto, vamos ficar só nessa aqui, ó. Que é essa que tem um comigo sim mais top.